Bom, dando continuidade ao evento, nós vamos dar início à apresentação do Dr. Francisco José de Souza, Dr. José Eduardo de Oliveira. O Francisco, ele é engenheiro químico pela Federal de Uberlândia, mestre em engenharia química também pela UFO, e doutor em engenharia mecânica também pela Federal de Uberlândia. Ele teve uma passagem pela Embraer, posteriormente pela Sigma Motors, e atualmente ele é professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFO. O Zé Eduardo, ele teve durante 2 anos na Suécia fazendo um pós-doutorado com o professor Bernd von Backing, e atualmente ele é pesquisador da Sigma Motors, e ambos vão fazer a apresentação sobre turbulência e combustão. Sem mais delongas, então, eu deixo a palavra com eles e desde já agradecemos pelas suas participações. Bom, então, bom dia. É bom a gente ter a oportunidade de voltar. A Escola de Turbulência, para a minha formação, ela foi muito importante. Desde que eu comecei o doutorado e a primeira que eu tive a chance de participar em 2000, é um evento que eu sempre que posso participo, porque as contribuições que ela os conhecimentos, né, que ela me trouxe, eles me foram bastante úteis na minha vida profissional e em indução na minha vida hoje, digamos, como acadêmico. Então a gente agradece à comissão organizadora pela oportunidade de a gente compartilhar um pouco do que a gente aprendeu, né, na Sigma Motors e correlacionar esse conhecimento com os conhecimentos da turbulência clássica, né? Digamos, os conhecimentos acadêmicos que nós adquirimos ao longo da nossa formação, nossa pós-graduação. Quer falar alguma coisa? Bom, antes de mais nada, a gente teve como objetivo manter o nível da apresentação, digamos, compreensível para alunos de graduação. Então, aqueles que têm mais senioridade, né, têm um pouco de paciência, porque a gente tem como foco transmitir esse conhecimento, digamos, um pouco mais pragmático e de aplicações da turbulência a esse tipo de problema, particularmente nos processos que ocorrem em motores de combustão interna. Esse trabalho também, grande parte do que a gente vai mostrar aqui, foi parte de um trabalho desenvolvido durante a minha estadia, digamos, lá na Sigma Motors, em São José dos Campos, e o José Eduardo ainda trabalha lá. E foi um período bastante fértil, no qual a gente adquiriu muitos conhecimentos, não só práticos, mas teve a oportunidade de compreender como é que toda a fundamentação que a gente recebeu na escola, né, foi diretamente aplicável aos problemas. Tá? E, bom, vamos lá. Então, inicialmente, a gente vai fazer uma introdução bem básica para, digamos, familiarizar o público com os termos que a gente vai usar durante a apresentação. E a gente gostaria de deixar claro também que o nosso foco vai ser principalmente em motores de combustão interna a faísca, ciclo Otto, de 4 tempos, que é o assunto com o qual nós temos mais familiaridade, tá? Com o qual nós trabalhamos diretamente na Sigma Motors. Tá? A gente vai fazer referências ao ciclo diesel, uma vez ou outra, mas com o intuito de fazer uma analogia entre os dois sistemas, que isso pode ser útil do ponto de vista didático. E, bom, nós compartilhamos a apresentação, eu vou ficar basicamente com a admissão, compressão e a combustão. E o Zé Eduardo vai falar principalmente, não só disso, mas principalmente dos sistemas de injeção e da preparação de mistura. Bom, uma figura vale mais do que 1000 palavras. Então, tem um filminho interessante aqui nessa GIF, e a gente então mostra os processos básicos do motor de combustão a faísca, né, ciclo Otto, de 4 tempos. Então, no tempo 1, o que a gente tem é a admissão. E o que a gente está vendo ali é a válvula se abrindo, o pistão então está comprimindo na verdade, uma mistura combustível e ar.
A vela de ignição, então, soltou a faísca, a gente vê logo nesse instante, que é o tempo 3, digamos, e o tempo 4 é a exaustão dessa mistura queimada, né, de gases queimados. O que é importante nesse processo? A função básica de um motor, seja ciclo Otto ou diesel, é tirar o máximo da energia química do combustível, da reação de combustão, e convertê-la em trabalho. Ou seja, eu quero fazer isso da maneira mais termodinamicamente possível. Então, o que é interessante do ponto de vista prático? Principalmente com motores de ignição por faísca, a gente quer que essa combustão, que é o que acontece no momento 3, aqui, ela seja mais rápida possível, porque isso reduz as perdas por transferência de calor. Então, se eu tenho uma combustão, digamos, lenta, o que acontece é que há tempo suficiente para que a condução, né, de calor, digamos, roube parte dessa energia do ΔH, da reação, digamos, e eu extraio menos trabalho do sistema. Então a gente poderia ver, na nossa apresentação, nós dividimos os quatro tempos, digamos, do motor de ignição por faísca. Antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre quais são os requisitos para que a gente tenha um bom processo de combustão. Há requisitos básicos. A gente deve ter, primeiramente, uma alta eficiência volumétrica, que é a capacidade de você preencher o cilindro com a massa de ar. A outra questão é a qualidade do combustível. Quando a gente fala de ignição por faísca, ciclo Otto, a característica possivelmente mais importante do combustível é a octanagem, que é a resistência que esse combustível tem à compressão. O que acontece é que, se você coloca no cilindro uma mistura de ar e combustível vaporizado, a partir de uma certa temperatura, essa mistura vai entrar em autoignição, qualquer combustível. E o fato é que, no motor de ignição por faísca, eu não quero que isso aconteça simplesmente por compressão. Eu quero que toda a energia química seja liberada no momento em que eu solto a faísca, porque aí sim eu consigo extrair o máximo de trabalho desse sistema. Então, a octanagem é isso, é um número, digamos, de octanas, isso é um número que eu posso determinar em laboratório, que me dá a resistência à autoignição de uma mistura combustível-ar. Tipicamente, a gasolina, por exemplo, a gente poderia dizer que tem uma octanagem de 92. O etanol tem uma octanagem um pouco mais alta. Mas, por exemplo, o óleo diesel tem uma octanagem muito baixa. Por outro lado, a gente não falou ainda do ciclo diesel, né? No ciclo diesel os processos são diferentes. A gente normalmente admite apenas o ar na câmara de combustão e o combustível é injetado na forma líquida diretamente na câmara. Então, por exemplo, no lugar da vela de ignição, a gente poderia ter um injetor. E esse combustível é injetado a uma alta pressão dentro da câmara. Tem que ser porque as razões de compressão são muito altas. O fato é que, estruturalmente, a gente vai ver que a chama que se forma quando você tem um processo, um ciclo diesel, ela é muito diferente do que acontece quando a gente tem um motor de ignição por faísca como esse. É uma chama que a gente diz que é uma chama de difusão, porque o que acontece é que a turbulência controla o processo, porque você tem que vaporizar o diesel e misturar o diesel com o ar dentro da câmara para que a combustão aconteça. Então você não tem vela mais. A mistura tem que ignitar por compressão. Então é interessante que para o ciclo diesel o combustível tem uma alta cetanagem e, digamos, uma baixa octanagem. É justamente o requisito oposto ao que acontece no motor de ignição por faísca. E a gente vai ver daqui a pouco também, quando nós falarmos de combustão, que quando o combustível tem baixa octanagem, ele está mais propenso, como a gente falou, à autoignição. É o que a gente chama em inglês de knock, ou batida de pino. E isso reduz a eficiência do motor, a eficiência térmica. Você extrai menos trabalho, porque o combustível, durante a compressão, ele explode. Antes de chegar ao ponto morto superior, ou na verdade antes de que a faísca seja liberada, e você então não consegue converter essa energia dessas explosões em trabalho. Então você está jogando energia fora e potencialmente causando danos estruturais ao pistão, aos componentes mecânicos do motor. A gente vai ver como é que a turbulência afeta tudo isso e se é que há algo que possa ser feito, né? Bom, vou passar para o Zé Eduardo agora, né?
Pronto? Então, primeiramente, bom dia a todos. Então, a parte mais diferente. Então, é bastante importante, é importante ficar sabendo que está ciente, né, que o combustível por si só, ele não vai ignitar se ele não tiver sido vaporizado no interior da câmara de combustão. Então, a gente pode dividir tudo o que acontece dentro do motor em basicamente 3 processos que a gente pode detalhar, que tem a possibilidade de ser detalhados, né? Então, o primeiro, né, como já foi ressaltado, é a admissão do ar, né, o tipo de escoamento que ocorre no interior do motor. Segunda etapa também importante seria a preparação da mistura, né, que é esse combustível sendo vaporizado e misturando com o ar no interior da câmara de combustão. E, por último, a combustão propriamente dita. A verdade é que ninguém liga muito para a preparação da mistura até quando você começa a ver que a combustão deu algum problema. Então, se a combustão não está sendo muito eficiente, ou então está produzindo muitos poluentes, aí você vai perguntar por que isso está acontecendo, né? É onde entra o maior foco na parte de preparação de mistura. Então, aqui nessa transparência, a gente tem basicamente as duas estratégias, né, que são utilizadas para preparação de mistura em motores de ignição por faísca. Então, temos um vídeo aqui de um sistema de injeção PFI, que é o Port Fuel Injection. Tem um injetor que fica localizado no pórtico de admissão, e você faz a injeção de combustível nesse pórtico. Então, a mistura é preparada a priori de entrar na câmara de combustão. Então, dá para ver detalhado, né, a parte azul, ali é onde está fazendo a admissão. Aquele componente em verde é um injetor de combustível, ele é responsável por atomizar o combustível. Então, e em vermelho você tem a exaustão dos gases, né? Dos gases já queimados. Então, o injetor solta combustível no duto de emissão, o combustível entra grande parte da mistura ocorre aqui dentro e um pouco lá fora também, ainda no pórtico, né? Então, consegue-se ver claramente o combustível entrando ao momento da faísca e a exaustão dos gases. Nesse modo de operação, né, você tem basicamente uma possibilidade de operação do motor, que é em carga homogênea, né, porque como a mistura é feita a priori, né, você não tem outra possibilidade de preparação de mistura. A gente vai ver isso em detalhes mais na frente. Um outro modo seria um sistema de injeção direta. O combustível, você tem um injetor para cada cilindro. Então, o combustível é injetado diretamente na câmara de combustão. Esse aqui é um outro filme. Você pode achar facilmente esses vídeos no YouTube. Então, aqui é um injetor, né, injetando dentro da câmara de compressão. E logo a seguir você tem a faísca, né? E a explosão da mistura ar-combustível. Essa é uma tecnologia relativamente antiga, mas que está sendo colocada em uso recentemente. Então, agora que se começa a ver os primeiros motores operando com injeção direta de combustível e com ignição por faísca. Digo na indústria automotiva em geral, né? Então, esse tipo de injeção permite um controle
bastante mais complexo do que ocorre dentro do motor. Você tem possibilidade de operação homogênea, você tem possibilidade de operação estratificada. Então, durante a injeção, né, o, o spray de combustível ele ajuda a baixar um pouco a temperatura dos gases internos e uma das funções é abaixar a temperatura e também ele é responsável por introduzir dentro da câmara de combustão um acréscimo da turbulência. Então, no momento que entra esse jato de combustível a alta velocidade, ele intensifica o nível de turbulência na câmara de combustível. Passar agora a palavra para o Francisco, né? Ele vai falar um pouco sobre a combustão. Então, eu esqueci de falar aqui no começo, mas normalmente esse momento aqui em cima é o ponto morto superior e aqui embaixo a gente tem o ponto morto inferior. E geralmente esse ponto morto superior a gente coloca 0, 360 graus e 720 graus. Então, daqui para frente, essa conversão a gente vai tentar usar. Não é a única. Tem gente que às vezes coloca o 0 como sendo o ponto morto superior no momento em que você tem a ignição. Então, a gente, na verdade, em cada momento vai identificar como é que é a conversão. Aqui a gente tem um filme, uma visualização do fenômeno real. Eu não sei se vai ficar muito claro, mas eu sei que dentro aqui não funciona. Então, vamos ver se fica visível para vocês, não muito. Mas bom, o que a gente está vendo aqui é a admissão da mistura. A válvula de admissão está começando a se fechar, o pistão está subindo, vai ficar visível daqui a pouco. E a gente está vendo a liberação da faísca lá em cima. Então veja que a combustão está acontecendo, né? E a válvula de exaustão já está se abrindo. Tá? Então, novamente, admitimos a mistura, combustível-ar, fechamos a válvula, o pistão já está subindo, comprimindo essa mistura e a gente liberou a faísca. Ela tem um arco voltaico e a gente vê algumas manifestações da combustão. O pistão está normalmente subindo e a válvula de exaustão está se abrindo. Como o Zé Eduardo colocou, o que acontece é que a maior parte dos nossos carros aí hoje é baseado em injeção no pórtico. A gente não tem muitos carros de ignição por faísca, flex ou a gasolina, operando com injeção direta ainda. E uma série de vantagens na injeção direta. Bom, como a gente já havia falado, a nossa estratégia é tentar dividir os processos básicos no motor e explorar cada um deles no que diz respeito à turbulência. Então, vamos falar da admissão, que é o primeiro tempo, digamos, e aqui a gente tem uma visualização, né, em um cilindro, na verdade, com a válvula colocada centralmente. Isso não é comum, tipicamente a gente tem a câmara de combustão com 2 ou 4 válvulas, mas elas nunca estão na posição central. Questão de espaço mesmo, né? Às vezes não cabe. Mas aqui a gente tem uma visualização da válvula, isso é PIV, então a gente visualiza facilmente, né, 2 grandes vórtices aqui. E eles são, né, pelo menos em média, aparentemente simétricos. Tá? E aqui tem a visualização dos vetores exatamente desse mesmo filme, então vejam que a gente tem uma camada cisalhante forte aqui, durante a admissão. Tem um vórtice menorzinho que gira em sentido contrário a esse vórtice maior, né? E é aproximadamente simétrico em relação a isso. E aqui tem movimento de pistão, então essa mistura, na verdade, a água, para facilitar a visualização, ela é admitida por aspiração mesmo, quer dizer, o pistão aspira essa mistura. Aqui eu achei interessante colocar também resultado experimental da energia cinética turbulenta durante a admissão.
Então a gente observa uma concentração extremamente alta, né, de energia cinética turbulenta, que é a energia cinética associada às flutuações de velocidade. Então, digamos, matematicamente é O' quadrado mais V' quadrado mais W' dividido por 2. E o que a gente observa é que tem um cisalhamento violento aqui. Agora, do ponto de vista prático, a gente, na verdade, não gostaria de turbulência nesse momento, porque você está admitindo a mistura e você gasta energia para que isso aconteça. Se o motor não tem nenhum sistema de superalimentação, ou seja, ele não tem um turbocompressor ou um superalimentador, um supercharger, por exemplo, quem vai pagar o preço por isso é o pistão. Porque, como a gente sabe, a turbulência é um fenômeno dissipativo, como a gente viu em algumas das apresentações de ontem. Então, se você gera essas camadas cisalhantes, gera estruturas, você gasta energia para isso. E nesse momento não é interessante, porque em função dessas restrições e dessa perda, que é irreversível, essa energia que está sendo dissipada nessas camadas cisalhantes, está sendo, em última instância, convertida em calor, eu não quero isso nesse momento. Isso está, na verdade, me custando, né, energia do sistema, ou de superalimentação ou do trabalho do pistão. Bom, aquela câmera, como a gente falou, ela não é muito realista. É um ensaio de laboratório, mas ela não representa o que normalmente a gente tem no motor. Aqui é uma visualização da Ricardo, né, que são consultores na área de motores, uma empresa inglesa. O que acontece é que a gente tem, então, uma válvula na posição que é mais realista. Esse é um tipo de câmera que a gente chama de pent roof, né, ela é como se tivesse 5 lados, digamos assim. E isso é proposital, né, não só por questão de colocação das válvulas de admissão, e daqui normalmente as de exaustão, mas isso aqui me ajuda a manter esse movimento, que a gente vai ver que depois se chama de tumble, né. A gente tenta achar uma tradução, eu já vi tombamento, mas não sei se é uma boa tradução para tumble. Eu resisto um pouco ao termo. Mas bom, como essa é uma geometria de câmera mais realista, o pistão tem um formato particular. Isso aqui a gente vai ver depois por quê. Mas o fato é que a mistura é admitida, e embora as geometrias das câmeras sejam muito diferentes, nosso pistão anteriormente ele era chato, as características não são tão diferentes assim. A gente tem cisalhamento, tem uma grande estrutura aqui, tem uma estrutura menor que eu acho que vocês não estão enxergando daí, e aqui tem outros de cá. Eles são naturalmente bem mais assimétricos, né? Esse tipo de estrutura, normalmente, é difícil sobreviver até o final da compressão. Normalmente você faz a admissão, ela tem essa carga, mas à medida que você comprime a mistura, esse movimento tende a ser destruído em movimento de escala menor, principalmente o de tumble. Bom, aqui a gente mostrou um esquema, eu não consegui achar uma figura melhor, mas eu queria mostrar, pelo menos dentro do sistema de controle de carga que a gente tem na maior parte dos motores que a gente tem rodando, os motores de carros de passeio, né, ignição faísca e 4 tempos, a gente controla a carga, pelo menos na atualidade, com a válvula que a gente diz que é uma válvula borboleta. Tá? Como o Zé Eduardo mostrou, é um sistema PFI, é injeção no pórtico. Então, quando você, na verdade, pisa no acelerador, o que você está fazendo é abrir mais essa válvula, deixar ela mais na posição horizontal, de tal forma que, então, você permite que mais ar seja admitido na câmara de combustão, como está aqui. Essa é a válvula de admissão. Eu pedi a vocês para não prestar muita atenção nesses componentes aqui, que isso não nos interessa agora. Tá? É um sistema de EGR, que, na verdade, não vem ao caso por enquanto. Mas o fato é que, quando eu estou em marcha lenta, né, ou digamos o pé não está nem no acelerador, essa válvula está praticamente fechada, né? E à medida em que eu piso um pouquinho no acelerador, eu começo a abrir essa válvula. E então eu consigo controlar a carga do motor e o regime de operação do motor. E como é que o combustível então é controlado? Porque eu estou controlando só o ar que vem do filtro. Ele é controlado via ECU. Então você tem sensores, né, normalmente sondas lambda instaladas na exaustão. Então, o que acontece é que essa sonda lambda me diz se tem ou não oxigênio. E ela regula a quantidade de combustível via injeção eletrônica. Felizmente, nós não temos mais o que se chamava no passado de carburador, felizmente. Então, hoje isso tudo é controlado eletronicamente. Mas o fato é o seguinte, qual que é a implicação disso aqui? Aí tem um desenho de uma borboleta, né? Tem uma válvula borboleta, e aqui dentro está justamente
essa parte da válvula aqui, né? A blade da válvula. A questão é a seguinte, a válvula borboleta, a maneira como a gente controla a carga no motor de ignição por faísca TFI, é uma das razões pelas quais os motores de ignição por faísca, gasolina ou flex, são menos eficientes que motores diesel. No motor de ciclo diesel, normalmente a injeção é direta, então você não usa borboleta. Você controla o regime de operação do motor. Quando você pisa no acelerador, o que você está fazendo é injetar mais combustível dentro da câmara diretamente. Porque o que acontece é que quando a gente tem isso aqui, e principalmente quando ela não está totalmente aberta, a gente tem uma geração de vórtices aqui. Naturalmente, turbulência é um fenômeno dissipativo. Então, você está jogando, digamos, energia fora, reduzindo, digamos, aumentando a quantidade de trabalho que o pistão tem que realizar e alimentando menos ar dentro da câmara de combustão. Então, naturalmente, seu motor em marcha lenta ou na cidade, ele gasta muito mais do que na estrada. Em função, uma das razões é essa, você usar borboleta para controlar a carga. Agora, como o Eduardo mostrou, a gente pode usar, né, e isso está voltando, a questão de usar injeção direta em motores a gasolina e ignição por faísca. Se eu usar injeção direta, eu não preciso mais borboleta. Então, é uma maneira bem mais inteligente, bem mais razoável de controlar o regime do motor, sem ter essa perda pela qual alguém tem que pagar, né? Então, novamente, a gente gera regiões de cisalhamento, gera vórtices, e isso gasta energia. E essa perda é irreversível do ponto de vista termodinâmico. É a energia que você gastou e não tem mais como. Então, essa é uma das razões. E o que é interessante de motores de injeção direta é que o consumo na cidade ou na estrada não é tão diferente, porque você não tem mais uma restrição ao escoamento do ar para o cilindro. Você controla pela injeção de combustível. Bom, invariavelmente a gente tem que falar de tratamento estatístico da turbulência em motores. O que normalmente a gente faz com a turbulência é para tratar estatisticamente, usar as médias de Reynolds, decompor em uma componente média e uma flutuação superposta a essa média. E o que acontece em motor? É coisa um pouco mais complicada, porque a média varia no tempo. Então a gente teria uma coisa como essa, a velocidade em, digamos, em um ponto, né, do cilindro, e a gente tem dois ciclos aqui, né, esse primeiro e esse segundo aqui. Instantaneamente, o que eu tenho é isso aqui, ó, é um sinal bastante, digamos, ruidoso. E o que eu tenho que fazer nesse caso é usar médias de conjunto. O que eu poderia fazer é pegar esse sinal e fazer isso, medir esse sinal por vários ciclos, de tal forma que eu não tenha mais variações nesse sinal. Então eu poderia definir uma média de conjunto, que eu vou mostrar aqui, né? Então a gente define da seguinte forma, aqui é o número dos ciclos nos quais eu estou fazendo a amostragem, e aqui é o sinal instantâneo. Θ é o nosso ângulo do eixo de manivela, que nós convencionamos, né, 0, 360, 720 para o ponto morto superior. Então o que eu faço é isso. Então eu pego um sinal de velocidade no mesmo ângulo de virabrequim, mas em vários ciclos diferentes, faço a média disso, então tiro a média de conjunto. E da mesma forma que em médias de Reynolds, eu posso decompor esse sinal entre, digamos, sinal instantâneo, né, entre a componente média, né, digamos, a média de ensemble ou média de conjunto, e mais uma flutuação sobre essa média de conjunto. Agora, o que acontece é que a gente, voltando à figura, eu poderia dizer que eu tenho componentes de alta frequência e de baixa frequência sobre esse valor instantâneo, sobre essa média de ensemble, na verdade. Então, eu posso decompor esse sinal entre a frequência de, digamos, sinal de baixa frequência e de alta frequência. E ambos dependem do ângulo do eixo de manivelas, do ângulo de virabrequim, e do ciclo em que eu estou fazendo isso. Então, eu posso escrever essa equação da seguinte forma. Outra questão que, na verdade, eu não havia comentado, esse ponto aqui representa no mesmo ângulo θ, né, em dois ciclos diferentes. Então, a gente tem, nesse caso em particular, a gente tem uma variação muito grande, né, ao longo dos ciclos do motor. E, novamente, eu posso definir uma outra média, que é a média de ciclo. Essa média é definida dessa forma, o TIL, que é a média de conjunto, que não depende do ciclo, mas as flutuações de baixa frequência. E daqui, então, eu posso definir um desvio RMS da componente de baixa frequência como sendo isso aqui. O somatório está faltando menos aqui,
isso menos isso, ou seja, a média de ciclo menos a média de conjunto, de ensemble. Ao quadrado eu tiro o RMS disso. E o desvio RMS de alta frequência eu posso definir da seguinte forma: a instantânea menos a média de ciclo. A verdade é que, assim, na prática é difícil você separar uma da outra. Mas isso aqui é importante porque em motores de ignição por faísca a gente tem um negócio que se chama variabilidade cíclica. E isso é uma coisa que prejudica o desempenho desse tipo de motor, porque os ciclos variam muito de um para o outro. E no caso de passeio, o motorista percebe isso. Quando isso excede um certo valor, que existe uma polêmica, mas dizem que acima de 7% o motorista já sente isso quando ele dirige. Agora, o que é difícil? O que é turbulência e o que é variabilidade cíclica? O Haywood, que é autor do livro talvez mais famoso em motivos de combustão interna, ele diria o seguinte: ele diz que essa componente de alta frequência ela está relacionada à turbulência. E as flutuações de baixa frequência estão associadas a tal da variabilidade cíclica, a qual, a variabilidade cíclica, na verdade, tem inúmeras causas, dentre as quais a própria turbulência inerente ao processo. Outra coisa que eu não havia falado, mas quando normalmente a gente tem admissão, você tem essa camada cisalhante muito violenta, tipicamente o que está antes no duto de admissão, nos pórticos de admissão, não faz muita diferença. Então, pelo menos quando nós fazemos CFD, coisas assim, a gente percebe que a condição de contorno na entrada do motor não faz muita diferença, porque a turbulência gerada aqui na válvula, normal, aqui, ela é tão alta, essa região de cisalhamento, que a condição inicial, né, do pórtico de alimentação já não faz tanta diferença assim mais. Bom, depois desse breve tratamento estatístico, nós devemos falar um pouco agora sobre os movimentos médios na câmara. A gente poderia definir em dois, que são talvez os movimentos canônicos, né, da câmara. O primeiro a gente chama de swirl. Em alguns lugares o pessoal convenciona chamar de número de ciclos do motor, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente qual é o termo que estão usando, mas o problema é que ele não distingue esse desse movimento. Mas o swirl é um movimento em torno desse eixo longitudinal do cilindro. E o que a gente chama de tumble é esse movimento em relação a esse eixo que passa aqui. Normalmente você vê que o cabeçote, né, do motor para tumble, ele tem o formato que a gente chamou de tent roof. E aqui, normalmente, para swirl, ele é um cabeçote que a gente chama de chato. Mas isso não é regra geral, tem que ver outros fatores eventualmente. Mas o que é interessante é que cada um desses movimentos tem características muito específicas. Então, na prática, o que a gente vê muitas vezes é que esse tipo de movimento é muito útil para motores de ignição por compressão, motores diesel. E esse tipo de movimento é muito comum para motores de ignição por faísca. Nos carros nossos, principalmente, esse é o mais predominante. Agora, o que é interessante é que esse movimento, ele resiste mais à compressão. Então, você comprime e ele prevalece, ele fortalece. Esse movimento tende a ser mais dissipado à medida em que você comprime. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eu poderia fazer um experimento simples, que é o seguinte. Vamos imaginar que... Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, esses movimentos, né, a gente gostaria que durante a admissão, ao final da admissão, a gente tivesse esses movimentos como se fossem reservatórios de energia para o processo de combustão. A gente vai ver daqui a pouco que a turbulência acelera a combustão na câmara. Só que eu tenho que ter turbulência no momento em que eu tenho a liberação da faísca, não antes. Se eu tiver antes, vai haver uma dissipação dessa energia, vai ter um decaimento dessa turbulência, e eu posso não ter turbulência no momento da combustão. Então seria um desastre isso para o motor. Mas a gente pode fazer experimentos simples. Pega uma folha de papel, por exemplo. Digamos que isso represente o swirl. Né? O que acontece? Se eu tentar comprimir, é difícil quebrar esse movimento. Digamos que agora tenha tumble. O tumble é como se fosse isso. Se eu comprimo, é muito mais fácil destruir esse movimento. Então isso é interessante porque eu consigo, né, se eu consigo quebrar esse movimento, ele vai ser decomposto em estruturas de pequena escala. E isso pode então acelerar a combustão no momento em que eu liberar a faísca. Então o que é ideal no motor, por exemplo, de ignição por faísca, é que eu tenha uma combinação de ambos. O problema do swirl é que ele é difícil de quebrar em estruturas menores, em fazer um decaimento da turbulência. O tumble é o contrário, ele se dissipa muito rápido com a compressão.
Então você dissipa a energia cinética turbulenta muito rápido e pode não haver energia cinética suficiente, né, turbulenta suficiente no momento da ignição. Eu posso fazer a combinação de ambos. Então é um movimento que funciona como reservatório de energia e ao mesmo tempo eu consigo quebrá-la com certa facilidade, que é um negócio que a gente chama de swamble, né, uma mistura dos dois movimentos. Aqui é só para mostrar que as ferramentas na prática que a gente tem usado para fazer esse tipo de análise, pelo menos da admissão e parte da compressão. CFD normalmente é muito confiável, mesmo usando médias de Reynolds para esse tipo de coisa. Então a gente vê aqui no primeiro, esse é um resultado do PIV, que são os isovalores de velocidade axial num cilindro. Isso é uma bancada estática, não tem movimento de pistão. E a gente vê aqui o resultado do CFD. Acredita em mim, a escala é a mesma, não dá para ver, mas é a mesma. Então tem muita semelhança entre ambos. E aqui embaixo o que a gente tem são os coeficientes que a gente chama de fluxo, nós não vamos definir agora, mas o desvio em relação experimental. Então são desvios no coeficiente de fluxo de Swirl bastante aceitáveis do ponto de vista de engenharia. Bom, agora eu passo para o Zé Eduardo para falar um pouco sobre a preparação de mistura. Depois eu volto para combustão, compressão e combustão. Então, voltando de novo, né, ao tema de preparação de mistura, né, como foi visto, né, a gente precisa de um dispositivo, né, que seja capaz de transformar esse combustível líquido, né, em uma coisa, seja capaz de vaporizar o combustível que inicialmente está lá dentro do tanque de combustível no estado líquido e coeso, né. Uma das maneiras que existe para fazer isso é através dos dispositivos que são chamados bico-injetores, né, injetores de combustível. O que ele faz na realidade? Ele tenta quebrar esse líquido que está inicialmente coeso, né, em pequenas partículas, em pequenas gotas, na verdade. O que você tem com isso, né? O fato é que você aumenta substancialmente a área superficial do combustível com o ar. Então, isso promove uma evaporação bem mais rápida. Então, um spray, né, é composto por, sei lá, cerca de milhões de partículas, né? Isso, você tendo um exemplo simples, né, você pega um volume de 1 centímetro cúbico, né, de combustível. Uma vez que você transforma esse spray, você aumenta a área superficial coisa de 200 vezes, né? Isso dá um aumento muito grande na taxa de evaporação desse combustível. Aqui a gente tem fotos, né, de injetores e os seus respectivos sprays, né? O que é formado. Tem injetores, esse primeiro, né? Injetores do tipo PFI, né, usado em aplicações de tipo PFI, a pressão da linha de combustível em torno de 8 a 10 bar. Então ele produz uma nuvem, né, de gotas. Essas gotas têm um diâmetro característico, relativamente grande se comparado a injetores do tipo injeção direta. Aqui já temos os injetores de injeção direta usados para sistemas de ignição por faísca. São injetores que operam a uma pressão do combustível um pouco maior, né, de 20 a hoje chegando a 300 bar, né, na linha de combustível. Esses valores para diesel é muito maior, pode chegar a coisa de a pressão da linha, né, do rail pode chegar a coisa de 2.000 bar. Então com isso você consegue, aliado com uma alta precisão na fabricação desses injetores, né, são canais extremamente pequenos, na ordem de 100 microns ou talvez menos, né, o canal por onde o combustível é forçado a passar. Então, ilustrando que nós temos 3 tipos de injetores. Um injetor
do tipo multi-hole, eles são vários furos e ele produz jatos de spray. Se vocês lembram do vídeo que foi mostrado inicial, o vídeo do motor de injeção direta, ele utilizava um injetor desse tipo. Esse tipo de injetor é o que chamado de pressure swirl. Ele forma um cone oco, né? Então, aqui, na verdade, no centro, você não tem gotas de spray, né? Você tem uma cortina, que ela é transformada em gotas, e ele tem um pressure swirl porque ele tem uma certa rotação, né? As gotas, ele tem uma certa quantidade de movimento rotacional. E ainda um dos injetores típicos é esse tipo também, que é chamado de injetor do tipo Pintle. Também produz um spray do tipo oco, né, de cone oco, né, o hollow cone, e só que ele não tem essa componente de rotação, né? Era como se fosse um jato, uma cortina de jato contínuo, né? A ordem de tamanho de partículas gerada aqui é coisa de 10 a 60 microns, né? Então você consegue gerar um spray bastante fino. Quando foi falado, né, do tipo de estratégia de injeção, né, no caso da injeção direta, ela proporciona estratégias de controle muito mais complexas do que um sistema que somente usa um sistema, por exemplo, de injeção no pórtico. Você tem a capacidade, a possibilidade de operar, quando você estiver operando com cargas baixas, de operar no chamado modo estratificado. O que seria um modo estratificado? Dentro da câmara de combustível, você tem uma mistura que é relativamente pobre, né? Você tem ar e pouco combustível. Ele não chega à quantidade estequiométrica para queima. E perto da vela, que é onde efetivamente vai ocorrer a faísca e tem necessidade de ter a combustão, ali você tem uma mistura estequiométrica ou até mesmo rica. O modo homogêneo, né? Por que homogêneo? Homogêneo com relação à mistura. A mistura, se você põe sondas de medição ao longo de todo esse cilindro, você quase sempre vai ter uma distribuição constante do combustível. Ao passo que aqui não, o combustível está mais concentrado perto da vela, né? Com isso, você consegue uma estratégia de operação mais eficiente em carga baixa. Você não precisa partir para aquela estratégia de controle que o Francisco falou, que é utilizando borboleta. Você injeta mais ou menos combustível ali. Então, como o modo estratificado, né, você opera em carga baixa, geralmente você opera pobre. Se você faz a média no cilindro, ali você está com combustível, está com a mistura pobre. Mas você vai para perto da vela, a mistura ali está ignitável, vamos dizer assim, perto da razão estequiométrica. Quando você vai quando é necessário que o motor entre em cargas mais altas, é necessário muito torque, então você passa a operar homogêneo. E perto da razão estequiométrica ou mesmo operando num estado rico em combustível. Então, homogêneo a gente já tinha visto, né? O combustível ele está ali de maneira distribuída uniformemente dentro do interior da câmara de combustão. Agora, como que você consegue estratificação na câmara de combustão? Aí você já passa para estratégias mais complexas. Você tenta aliar a injeção de spray com combinação com fluxo para tentar levar esse combustível mais próximo possível da vela. Então, temos aí várias estratégias, né, que podem ser usadas para fazer esse combustível chegar próximo à vela. Pode-se dividir essas estratégias em
basicamente em 3 tipos, de maneira que elas podem trabalhar de maneira combinada também. Às vezes você não tem só um modo presente, você tem uma combinação dos dois, por exemplo, sei lá, estratégia Wall Guide junto com Air Guide. Então, o que é o guiado pela parede, né? Em geral, você projeta um pistão com a forma tal que ele seja capaz de conduzir esse combustível até a vela. Então, um injetor está posicionado em frente ao pistão, né, e tem essa certa curvatura, né, de maneira que quando o jato do injetor chega aqui, ele tende a direcionar essa pluma de combustível para perto da vela. A estratégia Air Guide, aí você tenta fazer uso daqueles movimentos que foram mostrados anteriormente, ou tumble, ou swirl, para tentar levar esse combustível para perto da vela. E você tem o spray guide, você posiciona o injetor bem próximo à vela, de maneira que quando ele injeta e começa a ocorrer a vaporização, aquele combustível já está ali perto da vela e você não tem que tomar cuidado nem com design especial do pistão, nem com, vamos dizer assim, com o fluxo que ocorre dentro do interior do motor. O problema é que você escolhe, a verdade é que tudo isso é muito bonito, mas o que realmente determina essas estratégias é a característica construtiva do motor. Ali as coisas estão muito juntas, muito apertadas. Às vezes não é possível simplesmente posicionar um injetor perto da vela. Então você é obrigado, é forçado a partir para outro tipo de estratégia. Então, em preparação de mistura, né, por si só já tem um escoamento bifásico que a gente viu na palestra de ontem do professor Bellinger, bastante complexo. Além disso, você tem interação do spray com o escoamento no interior do motor, você tem interação com a turbulência, você tem interação do spray com a parede. É uma situação bastante complexa porque às vezes essa parede, na grande maioria dos casos, ela está inclusive mais quente do que o combustível. Então, algumas gotas que chegam primeiro na parede do motor, elas simplesmente evaporam, outras vão depositando e tem a possibilidade de formação do filme líquido, que é muito danoso para o motor. E além disso tudo, tem o que efetivamente faz o motor funcionar, que é a evaporação. Então, o grande objetivo do injetor de combustível é proporcionar a vaporização do combustível. Então, vamos passar para a parte de fundamentos, né? O que a gente tem que estudar quando a gente está olhando para esse tipo de processo, né? Vamos começar lá no início, né? Na parte de desintegração de jatos, né? Você parte de um... perdão. Então, o que governa esse mecanismo, né, de quebra do líquido intacto em pequenas gotas, né? A gente pode associar isso a alguns grupos adimensionais, né, que são úteis nesse estudo. Você tem o número de Weber, né, que relaciona forças inerciais com a força de tensão superficial. Tem o número de Reynolds, já conhecido por todos aqui, acredito, e o número de Ohnesorg, que nada mais é uma relação entre o número de Reynolds e o número de Weber. Como os dois têm a componente de força inercial, o número de Ohnesorg é um sobre o outro, então você tem, no fim das contas, uma relação entre a força de tensão superficial e as forças viscosas. E isso que o número de Ohnesorg dá. Então, isso aqui é um gráfico, né, que mostra os diferentes regimes de quebra, né, do jato em gotas, né. A gente tem um regime mais básico possível,
ali a gota, você tem um gotejamento na torneira da sua casa, provavelmente você vai ter um regime de Rayleigh, onde aqui atua simplesmente as forças de tensão superficial. O estado de menor energia para uma gota é o formato esférico. E o jato inicialmente sai no formato cilíndrico. Então, qualquer instabilidade que apareça ali, ela vai sendo amplificada pelas forças de tensão superficial e tenta chegar a um formato ótimo, né, que é o formato da gota. Tem outros regimes, né? Aqui você tem basicamente perturbações axis-simétricas, né, que vão sendo amplificadas. Você tem dois regimes que são basicamente similares, um mais intenso que o outro. Mas o fato é que nenhum desses regimes é interessante para engenharia no que se diz respeito à aplicação em motores de combustão interna. Na maioria dos processos práticos, a gente está interessado no que eles falam de regime de atomização, que é a quebra quase que imediata do jato líquido em gotas. Claro, outras aplicações, talvez irrigação, você vai estar interessado nesses outros regimes, mas olhando para motor de combustão interna, é a atomização que é o mais importante. Esse gráfico aqui, ele não que ele tenha um erro, mas ele não considera o efeito do par de fluidos envolvidos. Então, você tem a densidade do gás e a densidade do líquido, né? Isso também influencia no seu regime de atomização. Então, esse gráfico aqui é como você passasse um corte aqui. Você está fazendo isso só por uma razão de densidades constante. Na verdade, tem influência, né, que parte desse gráfico aqui vai virar uma coisa 3D, né, que contabiliza essa influência. É importante o conhecimento desses regimes para você escolher a sua estratégia de modelagem. Então, dependendo do tipo de spray que você tem, você vai modelar isso numericamente, você escolhe a alternativa A, B ou C. Tentar conhecer qual é o fenômeno físico que diretamente envolvido nesse processo. Então, uma foto aqui de um jato, né, emergindo em um meio inicialmente em repouso, né? Então, a gente costuma, agora a gente está falando só sobre atomização, aquele último regime, né? Então, a gente costuma separar, mas isso só por facilidade para a gente, né? Em dois regimes, o que é chamado primary breakup e o secondary breakup. Primary breakup é o jato líquido sendo convertido nos primeiros ligamentos, nas primeiras gotas de grande tamanho. Após isso, uma vez que já separou, você tem, por exemplo, esse ligamento aqui, que é uma coisa bem indefinida, não tem um formato esférico, ainda não encontrou o formato de energia mínima. Esse ligamento aqui se transformando em gotas cada vez menores é o que convencionou chamar do secondary breakup. Então vamos falar de cada um deles separadamente, né? Ainda não é certo quais os mecanismos que influenciam, que proporciona a quebra de gotas, né? Você tem algumas, na verdade você tem algumas desconfianças, né? Você sabe algumas coisas são bem estabelecidas e outras não. A amplificação dessas oscilações via forças aerodinâmicas é um deles. Então, nesse experimento aqui, você tem um jato líquido, ele está a uma dada velocidade e você vai aumentando aqui da esquerda para a direita a velocidade da corrente de ar, né?
Então, você começa a ter um jogo entre as duas forças. A força aerodinâmica, que ela é proporcional a essa diferença relativa de velocidade, ela tenta quebrar o seu jato em pequenas gotas. Por outro lado, você tem a força de tensão superficial, que ela vai tentar manter esse jato coeso. É um sistema instável. E à medida que você vai aumentando essas forças aerodinâmicas devido ao aumento dessa velocidade, as forças aerodinâmicas ficam superiores, né, à força de tensão superficial, que acaba quebrando inicialmente o jato em gotas e ligamentos. Outros mecanismos de formação, esses já são um pouco mais desconhecidos. O fato é que instabilidades aerodinâmicas, ele explica muito bem o que acontece aqui, já no jato um pouco mais desenvolvido. Mas nesse exemplo aqui, vocês podem ver que mesmo bem perto do bocal, você já tem inúmeras instabilidades. Essas instabilidades vão ser amplificadas pelas forças aerodinâmicas, mas o que gerou essas instabilidades? Acredita-se que é algo que ocorre dentro do bocal. Então, os dois fenômenos que são basicamente associados é a turbulência, né? Um deles é a turbulência. O escoamento no interior do bocal ele já está turbulento, você então vai ter flutuações na velocidade. Flutuações na velocidade radial, elas vão tentar com que estruturas saiam do jato. Então você acaba tendo o desenvolvimento de ligamentos aqui, que eventualmente, se as forças aerodinâmicas suplantarem as forças de coesão, vai ocorrer a quebra a formação das primeiras gotas. Um outro fenômeno é a cavitação. Muitas vezes visto como algo prejudicial, se você está olhando para turbinas, por exemplo, né? Mas no caso de injetores, principalmente injetores do tipo diesel, é um mecanismo muito importante de atomização. A cavitação, mostrada nessas figuras aqui, na área escura, são as regiões onde se tem a cavitação. Então, o que acontece? O escoamento é acelerado através da garganta, né, lá no interior do bico injetor. A pressão local do escoamento cai abaixo da pressão de vapor. Isso dá início à formação de bolhas no interior do escoamento. Essas bolhas, à medida que vão saindo, elas estão expostas à pressão do meio ambiente. Então, elas implodem, gerando mais instabilidades que, de novo, serão amplificadas. Isso é o que se acredita. Obviamente, nenhum desses fenômenos atuam separadamente. Às vezes, a combinação dos dois. A cavitação combinada com a turbulência. E essa é a parte vamos dizer assim, daquela quebra inicial das gotas, né? Temos a parte também do secondary breakup, que agora você olha as gotas de maneira isolada e tenta achar um porquê dessas gotas estarem sendo quebradas. E dependendo do número de Weber, né? Agora aqui o número de Weber escrito com relação ao gás, né? Você vai ter diferentes regimes de quebra, né? Então você tem esse primeiro regime onde uma gota ela começa a oscilar e ela se parte em duas gotas iguais. À medida que se aumenta o número de Weber, você vai tendo uma estrutura mais complexa, forma essa espécie de saco, e você tem com isso você tem um resultado de uma distribuição de gotas bimodais. Você tem gotas preferencialmente de um tamanho maior, que veio dessa borda, e tem gotas mais finas que veio do fundo, vamos dizer assim, do fundo do saco, né?
um outro regime, aumentando ainda mais o número de Weber. Tem um jato, né, no interior desse saco. Aqui a quebra ocorre pelas bordas, né? Vai resultando em gotas cada vez menores, e tem o último regime, que são velocidades bastante altas, né, que você tem uma quebra catastrófica das gotas, né? A gota ela sofre uma completa destruição. Você vê isso aí, tudo muito legal, mas pô, isso é meio difícil de acreditar, né, que uma gota, talvez ela segue essa forma, né? Resultado de uma visualização experimental, né, no sistema isolado, uma gota num escoamento, a sequência de deformação. Isso aqui ilustrando esse modo aqui de bag. Basicamente são esses os fenômenos envolvidos no secondary breakup. Então, voltando, né, de novo, a gente já falou sobre o primary breakup, secondary breakup, são os mecanismos de formação do spray. Tem outros fenômenos associados à coalescência, a colisão das gotas e a coalescência das gotas, a interação com a parede, eventualmente formação de filme líquido, interação do spray com o escoamento, do spray com a turbulência. Então, mostrando aqui alguns regimes de colisão de gotas, né? Isso é governado também pelo número de Weber, né? O número de Weber de uma gota, a energia que essa gota está incidindo sobre a outra vai determinar o que vai acontecer com elas. Então, algumas situações possíveis, né? Você tem o regime de bounce, que é o regime mais chato que se tem, né? Uma gota bate uma na outra e não acontece exatamente nada, né? Elas não mudam de tamanho, elas provavelmente mudam de direção, mas é importante levar em consideração uma eventual modelagem. Tem o fenômeno de coalescência, né? Que as gotas já têm um pouco mais de energia e, eventualmente, essas gotas vão se unir, formando uma gota um pouco maior. Tem esse outro regime, que uma gota colide com a outra, elas interagem no primeiro momento, mas essa energia foi tão grande que elas voltam eventualmente a se separar em diâmetros relativamente iguais. E tem o regime de fragmentação. Uma bolha colide com a outra, você tem formação de várias novas estruturas, né? Novas estruturas de gotas, né? Que a gente vê em detalhe, né, resultados de uma simulação numérica, diferentes regimes, né, esse aqui ilustrando o regime de coalescência. As gotas se chocam, elas estão um pouco descentradas e acabam se unindo. O outro regime, que as gotas de tamanho diferente voltam ao estado inicial, eventualmente mudando de direção. E a fragmentação, né? Você tem a formação de gotas, né, menores devido a essa energia que foi bastante elevada. Dispersão turbulenta, né? Eu estou um pouco sem tempo, vou pular essa parte, mas eu acredito que esse é o problema, porque o professor Behring explicou isso bastante bem ontem, né? A influência do número de Stokes, né, no eventual caminho de uma gota. Você tem o que a turbulência influencia, além de influenciar no transporte das gotas, né, alterando a trajetória, a interação dela com as estruturas, a intensificação da turbulência também, a turbulência também intensifica a taxa de evaporação do seu combustível. Um efeito interessante, o efeito do escoamento, né, sobre um injetor. Isso é uma coisa já bastante complexa, né? Não é certo que, dependendo do tipo de injetor, você vai ter um efeito diferente, né? Então, aqui você tem um injetor do tipo pressure swell, né? Se você aumentando a pressão ambiente, você vê que o ângulo do cone vai reduzindo. Mas você tem um outro tipo de injetor, só que o padrão do spray é igual, né?
Aqui você tem um spray do tipo hollow cone em ambos. Mas aqui é um injetor do tipo Pinto. Você não tem alteração no cone angle. O cone angle fica praticamente igual, né? Porém, a penetração é reduzida. Então, você tem dois sprays aparentemente iguais, e sobre o efeito de diferença, sobre o mesmo efeito que a pressão do meio ambiente, tem um comportamento diferente. Então, por isso a importância de ter ciência dos fenômenos envolvidos para você identificar o que pode acontecer. Interação com a parede, só título ilustrativo, né? Seguindo o caráter ilustrativo dessa apresentação, né? Mostrar os fenômenos físicos que estão envolvidos, né? Interação das gotas com o eventual filme líquido e eventual colisão com a parede. E algumas estratégias de modelagem, né? Que podem ser aplicadas em escoamento do tipo bifásico em motor. Geralmente, na indústria, a gente opta por modelagem euleriana-lagrangiana. A gente simplesmente evita o problema de primary breakup, que é muito custoso de ser modelado. Então, mostrar um exemplo de aplicação. Então, você tem um injetor do tipo pressure swivel, você tem o experimento e você tenta reproduzir isso através, você faz o experimento, mede sua distribuição de gotas e tenta reconstruir isso utilizando partículas lagrangianas. Então, você faz isso em um ambiente controlado, né? Uma bancada estática, onde você tem perfeito controle das condições do ambiente e é possível fazer a medição. Você valida a sua simulação numérica com o seu spray e só depois você entra, você leva isso para um ambiente onde você eventualmente tem pouco acesso experimental, que é um ambiente no interior de uma câmara de combustão. Então, uma vez validado, né, você pode ter acesso a diversas informações que são impossíveis, quase impossíveis de se ter experimentalmente. Por exemplo, a distribuição de lambda no interior da câmara de combustível, na câmara de combustão. Com isso, você pode posicionar a sua faísca, procurar a melhor posição para pôr a sua vela de ignição e também um momento exato. Se você põe um pouquinho depois, aqui você vê que já não tem combustível mais, né? Então, eventualmente, o motor não vai queimar, não vai ocorrer a combustão. Você tem que posicionar numa região onde você tem uma mistura ignitável. Bom, basicamente é isso. Passo a palavra de novo ao Francisco. Bom, então, como o José Eduardo mostrou, a gente conclui então com isso a influência da turbulência na admissão e durante a injeção de combustível, tenha sido feita no pórtico ou diretamente na câmara. Então, continuando na sequência dos fenômenos, a gente teria agora a compressão. E, na verdade, os fundamentos que a gente vai mostrar agora aplicam-se tanto à admissão quanto à compressão e, na verdade, posteriormente também. Como em qualquer escoamento turbulento, a gente tem uma gama de escalas, que vão desde a escala de Kolmogorov até a escala integral de comprimento da turbulência. Da teoria, digamos, clássica da turbulência, e por análise dimensional, a gente consegue deduzir essas expressões para a escala de comprimento de Kolmogorov, como a viscosidade cinemática dividida pela taxa de dissipação dessa energia cinética turbulenta. E da mesma forma, uma escala de tempo de Kolmogorov, que é dada por essa expressão também. Se a gente imaginar a hipótese de equilíbrio, a gente consegue deduzir essa expressão para epsilon. O epsilon é a derivada de K em relação ao tempo, ou seja, o quão rapidamente você dissipa a energia cinética turbulenta. Então, ela fica como sendo a flutuação da velocidade elevada ao cubo dividido pelo tamanho da escala integral.
Lembrando que a escala integral é a maior escala que você tem nessa gama, e é na qual a energia é injetada. Com isso, então, a gente deduz a relação entre as duas escalas, a integral sobre a de Kolmogorov, como sendo aproximadamente, porque isso aqui na verdade é uma hipótese de equilíbrio, eu estou imaginando que toda energia cinética turbulenta sendo gerada está sendo dissipada. O que está acontecendo é que a gente então consegue deduzir, substituindo essas expressões aqui embaixo, a gente chega então que a relação entre as escalas, ela é o reino que a gente chama de turbulento, definido dessa forma, elevado a 3/4. A implicação prática disso é a seguinte: normalmente a escala integral no motor de combustão interna, pelo menos durante a admissão, ela é da ordem do levantamento da válvula. Então é coisa de alguns milímetros. Se o levantamento muitas vezes é 2 milímetros durante a admissão, e se a gente aumenta a rotação do motor, quer dizer, eu aumento o número de reinos turbulentos indiretamente, a minha escala de Kolmogorov fica cada vez menor. O fato é que, assim, a gente, na verdade, pode meio que desacoplar o que acontece durante a admissão e o que acontece durante a compressão. Quando, normalmente, a gente tem um movimento de swirl, por exemplo, existe até uma tendência de se manter o que foi, o que aconteceu durante a admissão. Mas quando a gente tem um outro movimento, a tendência é de que você gera muita turbulência durante a admissão e o escoamento muda até o final da admissão, mas durante a compressão ele praticamente adquire outra característica, tanto a média quanto a distribuição de energia cinética turbulenta. Como eu falei antes, isso pode ser interessante, porque eu quero, durante a admissão, preferencialmente ao final da admissão, ter um movimento de larga escala, de grande escala, que é um movimento que dissipa a energia cinética turbulenta mais lentamente. Então ele vai funcionar como um reservatório de energia. E durante a compressão, de alguma forma, eu tenho que fazer com que esse movimento, particularmente no momento em que eu libero a faísca, ele seja dissipado em estruturas menores. Haja um cascateamento, e aí sim eu consigo acelerar a combustão. Aqui a gente tem uma medição experimental, né? São medidas mesmo, realizadas por Fansley em 93, em um motor cuja característica principal é o swirl. Como é que a gente proporciona esse tipo de movimento? É o desenho dos pórticos de admissão, basicamente. Durante a admissão, o formato do pistão, como o Zé Eduardo mostrou, ele não influencia muito nesse escoamento. O que mais diz o que vai à cara do escoamento no final da admissão é o desenho dos pórticos. Então, se você olha um pórtico de motor a diesel, geralmente a swirl, tipicamente você vai ver que é um duto helicoidal, geralmente. E o outro é um duto que a gente diz de preenchimento, ele não tem uma cara específica. Você quer gerar movimento rotativo em torno do eixo longitudinal. Então, a característica que o Fansley observou é justamente essa. Aqui a gente está no ponto morto inferior, o pistão está lá embaixo. Então, o RMS da velocidade, dimensionalizado pela velocidade média do pistão, ele tende a cair durante a compressão. E aqui, mais ou menos, que é justamente, geralmente onde eu libero a faísca, mais ou menos uns 20 graus antes do ponto morto superior, o que acontece é que eu tenho, em função de um outro movimento que a gente chama de squish, que nós não vamos entrar em detalhe, mas ele é devido à compressão, né, quando o pistão tem um recesso, você comprime, então o fluido que está aqui tende a ir para o meio do cilindro. Isso muitas vezes tende a aumentar o RMS nessa situação. E depois ele volta a decair. Mas o que é interessante é que nesse caso nós atingimos o objetivo, que era de manter a energia. Quer dizer, eu tenho um decaimento, né? O RMS cai, então eu não estou dissipando tanto, e ao mesmo tempo eu consigo fazer com que esse RMS aumente no momento em que eu quero. E uma conclusão bastante interessante é de que a intensidade turbulenta, na verdade, a nomenclatura de motores, ela trata o linha como sendo a intensidade turbulenta. Rigorosamente falando, não é isso que a gente vê na turbulência clássica, né? A intensidade turbulenta é o linha sobre o médio. Mas, então, onde a gente está lendo intensidade, na verdade, digamos que é o valor RMS. Uma coisa interessante, então, e uma constatação experimental, é de que a flutuação de velocidade, ou linha, no ponto morto superior, ela tende a escalar linearmente com a velocidade média do pistão.
Significa então que se o motor aumenta a rotação, eu aumento o nível de turbulência no ponto morto superior. E a gente vai ver adiante que isso é uma característica muito interessante para a combustão. Quer dizer, eu acelero a combustão à medida em que a rotação do motor aumenta. E de uma maneira natural, digamos, sem contar com nenhum outro dispositivo. Vamos guardar essa conclusão para a gente discutir adiante. E, finalmente, na verdade não finalmente, nós não vamos discutir muita coisa de exaustão aqui, porque acho que foge um pouco e a gente envolveria questões de cinética química, que acho que não vem ao caso. Mas vamos, então, finalmente sobre como é que a turbulência afeta a combustão. Vamos tentar dar uma descrição simplificada de como é que acontece a ignição e a combustão no motor de ignição por faísca. Então a gente tem o sistema de ignição e a gente tem uma vela de ignição com os dois eletrodos aqui. E aqui a gente tem o pistão numa certa posição, que não necessariamente é o ponto morto superior ainda, e a mistura não queimada, que é representada em azul. O que acontece é que o sistema de ignição ele promove a diferença de voltagem entre os dois eletrodos e isso gera um arco voltaico, que por sua vez fornece a energia para a mistura de combustível ar, normalmente na proporção estequiométrica, como o Eduardo colocou. E o que acontece então é que você forma um núcleo de plasma a alta temperatura e de pequeno diâmetro. A temperatura chega a 60.000 Kelvin. E o diâmetro é menor do que 1 milímetro. Então, é um pequeno núcleo de plasma. O que é interessante é que esse núcleo ele vai crescer. E ele se expande com a velocidade que a gente diz que é a velocidade de chama laminar. Nessa condição, a turbulência não consegue afetar muito a velocidade desse processo, porque a escala da turbulência não é pequena o suficiente para acelerar essa combustão. Então, ele cresce como se fosse uma chama laminar. Ele se propaga de forma esférica, a menos que haja algum efeito de escoamento médio dentro do cilindro. E o que acontece, então, é que à medida em que esse núcleo de plasma cresce, ele vai atingir, em certo momento, um diâmetro, a partir do qual as escalas, como a gente colocou, entre as de Kolmogorov e a integral, vão começar a afetar essa frente de chama. Dentre os vários regimes, normalmente os motores de combustão interna, como a gente vai ver adiante, e ignição por faísca, eles estão no regime que a gente diz que é de chama corrugada. Então, a turbulência, as escalas afetam a chama de forma a gerar convoluções e corrugar essa chama. E isso acelera a taxa de queima. Mas, por enquanto, a gente pode entender a chama como sendo uma frente que se propaga a partir daquele kernel em direção, aqui a gente já tem então os gases queimados, em direção à mistura fresca, né, de combustível e ar. Aqui, na verdade, eu gostaria que a gente olhasse só qualitativamente. É uma simulação de uma combustão. A vela está colocada centralmente, na posição exatamente no meio. Esse pistão tem um formato particular, que depois eu explico por que assim. É um sistema desenvolvido pela AVL que chama-se Triflow. Então, é um pistão com 3 recortes, tem 3 convoluções. Então, a gente está no final da compressão, não dá para ver bem, mas isso é a frente de chama, né? Já está no final da compressão, liberei a faísca, a vela não está visível, e aí sim a gente tem uma frente de chama se propagando. Ok. A gente travou. Fecha e abre depois que eu acho que funciona. Mas nesse caso, a gente viu que a partir de um certo momento, e relativamente breve, aquele núcleo de plasma ele já começa a ficar todo corrugado em função do escoamento que a gente tem dentro da câmara, em função do formato do pistão que a gente tem.
Se a gente não tivesse esses movimentos nem médios e nem flutuação devido à turbulência, essa chama se propagaria de forma esférica. Se propagaria no meio que a gente poderia chamar de quase quiescente. Isso. Beleza, pode passar para frente para não... Beleza. Bom, Obrigado. O mesmo filme agora, vistos de cima. Então aqui a gente está vendo a cavidade no pistão, que a gente chama de recesso do pistão. E aqui no meio a gente vai soltar a faísca. Então vejam que bem no início ela é bem redonda, bem esférica. E depois, em função da... Ixi. Bom, enquanto o Zé nos ajuda, esse pistão tem esse formato que é o seguinte, como a gente falou, o swirl, né, aquele movimento que eu mostrei com folha de papel, ele é difícil de ser quebrado pela compressão. Então, esse formato de pistão, ele tem a característica de gerar estruturas, né, dentro de cada um desses lóbulos, de tal forma que você consegue quebrar o swirl ao final, não ao final, mas em certo momento durante a compressão. Então, o que acontece é que você gera muita turbulência nesse recesso. Obrigado, Zé. E aí, exatamente, a chama, ela prefere a região onde você tem mais um líquido. E é o que acontece em cada um desses lóbulos. Beleza, obrigado, Zé. Então, aqui a gente já tem uma descrição um pouco mais, digamos, fenomenológica do que acontece ali quando a gente tem uma chama, né, com combustão. Como a gente mostrou, o que acontece na minha descrição, até certo ponto, bastante simplória do que acontece, né, com a liberação da faísca, o crescimento desse kernel, desse núcleo, até que ele se torne uma chama completamente desenvolvida, eu não falei que a turbulência vai afetando e essa chama então se propaga. Tem basicamente 3 fases: o crescimento do núcleo de chama, de plasma, a propagação dessa chama, né, totalmente desenvolvida, e a extinção dessa chama quando ela encontra a parede, é o chamado quenching. Então, se a gente olhar ao longo, né, do raio do pistão, do cilindro, a gente tem isso. A velocidade da frente de chama, ela se comporta dessa forma. A gente tem a liberação de energia da faísca, né, pela vela de ignição. A gente tem um crescimento que é inicialmente laminar. Então, aproximadamente até 5, 6% de fração queimada, a gente tem um crescimento puramente laminar. A turbulência não consegue afetar muito esse estágio. E a partir daí, sim, a turbulência começa a afetar a chama no estágio totalmente desenvolvido. A chama de turbulent brush. Quer dizer, você tem convoluções e corrugamentos que aceleram a taxa de queima. E à medida que a gente se aproxima da parede, como a gente anda queimando as estruturas turbulentas, a redução das escalas, a tendência é você extinguir a chama e reduzir a velocidade da chama lá. Agora, se a gente fosse olhar topologicamente, uma chama turbulenta, pelo menos no regime de chama corrugada, seria mais ou menos dessa forma, que acontece no motor. Em cinza, a gente tem a mistura queimada. E essa linha fininha, preta aqui, essa é a espessura da frente de chama laminar. Essa frente de chama é tão delgada que ela é menor do que a escala de Kolmogorov. Então, às vezes, a gente vai ver uma noção do motor a 1500 RPM, ela às vezes é 0,02 milímetros a espessura dessa frente de chama. Então, o que acontece é que é difícil você gerar turbulência, quer dizer, você quebrar o escoamento médio em estruturas pequenas o suficiente para você conseguir acelerar pelo menos isso inicialmente. Mas, entretanto, esses efeitos que a gente está vendo aqui são os efeitos da turbulência. Então, se a gente for pegar uma espessura de frente de chama laminar, ela é só essa linha preta.
Se a gente pegar uma espessura, digamos, total da frente de chama turbulenta, ela é toda essa região onde você tem esses golfos, esses bolsões. E esse é justamente o efeito das escalas maiores, é os de criar convoluções e de corrugar a chama. A gente tem a escala de Gibson aqui, mas eu não vou falar sobre ela, que acho que não vem ao caso, acho que a densidade de informação fica um pouco alta. E aqui, novamente, é uma visualização experimental. A gente tem a faísca, né, a vela localizada nessa região, e a gente tem o crescimento, né, a superfície da chama em função do ângulo do eixo de manivelas. Então, a gente tem menos 14 graus, no ponto morto superior é como se fosse 0 graus. Como eu falei, a convenção muda um pouco aqui. E o que acontece é que, então, você tem uma chama que, vejam que ela é aproximadamente esférica, mas tem as corrugações. E a outra questão é que ela aparentemente tem uma direção preferencial. Isso pode ter sido motivado em função do escoamento médio. Quando você tem um swirl muito violento, ele tende digamos, a levar essa chama para outras regiões. E vamos entrar em alguns conceitos importantes aqui de combustão turbulenta. A gente então falou de velocidade de chama laminar. Quando a gente tem pré-mistura, como no caso do motor de injeção indireta, injeção no pórtico, a gente tem uma mistura normalmente estequiométrica de ar mais combustível vaporizado. O que acontece é que nesse regime, a chama tem uma velocidade específica que é dada pela composição, pela pressão e pela temperatura. Então, a gente poderia dizer que numa condição de reagentes pré-misturados, a velocidade laminar de chama ela é uma propriedade termodinâmica da mistura. E a questão é que essa velocidade laminar de chama ela é tipicamente um valor baixo, centímetros por segundo. Tá? Como eu falei, a gente gostaria de ter uma combustão rápida. É interessante que seja. Então, eu tenho que achar um artifício para acelerar essa chama. Para a gente quantificar os efeitos, e a gente naturalmente, eu não falei, mas a turbulência é que vai nos ajudar a fazer isso, acelerar essa chama. Então a gente entra com números de Dunkerque, que na verdade é a relação entre a escala de tempo, digamos, turbulenta, o tempo de mistura, sobre o tempo característico da reação química. Se a gente pegar esses conceitos, considerando que o tempo turbulento é a escala integral dividida pela flutuação do tempo, digamos, químico, a espessura da frente de chama laminar dividida pela velocidade laminar, substituindo aqui, a gente tem essa expressão. Então, Dunkerque me dá essa noção. Se eu tenho um número de Dunkerque muito alto, significa que, possivelmente, a turbulência está limitando o processo. Eu não estou conseguindo dispersar, promover dispersão turbulenta o suficiente para acelerar a chama. Quer dizer, a reação, a cinética química é rápida, mas a mistura está limitando o processo. E o oposto também é verdade, né? Se eu tenho um número de Dunkerque baixo, significa que eu tenho um nível de turbulência razoável perante o valor da cinética química, né? Então, eu gostaria aqui, a gente tem a velocidade de queima, veja que tem centímetros por segundo, de combustíveis diferentes. Então, o alfa e o beta, né, isso é a correlação proposta por Metgalt e Keck. Tem várias, mas ela se ajusta relativamente bem em uma certa faixa de concentração. Então, a gente tem a proporção, né, a razão de equivalência combustível-ar, e a gente não se preocupa, por enquanto, com o formato da curva, mas vejam que para a gasolina a gente tem esses valores. Vejam que são questões de... O máximo que a gente chega aqui, por exemplo, o metanol, é menos de 45 centímetros por segundo. Então, a gente tem a impressão de que, quanto maior o motor, mais complicado vai ser fazer uma combustão rápida. E isso é verdade, isso, na prática a gente percebe isso. O que acontece então é que, como eu falei, a turbulência tem aquele efeito. Ela corruga a chama e acelera a taxa de queima. E se a gente for olhar então no gráfico de Dunkerque, que é o dimensional que nós acabamos de definir, de colocar versus os números de Reynolds turbulentos que nós colocamos lá atrás, normalmente os motores de combustão interna, eles estão nesse regime aqui, como a gente falou, de reaction sheets, na verdade é a chama corrugada nesse caso. Então é como se tivesse uma superfície de chama muito delgada, que as escalas, e normalmente ela é menor que a escala de Kolmogorov, mas a turbulência acaba sendo limitante. À medida em que ela se torna uma chama totalmente distribuída, perfeitamente desenvolvida. Né? A gente tem outros regimes, por exemplo, quando o número de Reynolds turbulento é muito baixo, a gente tem um regime de baixa turbulência, então a mistura é limitante. E aqui embaixo a gente tem um regime que a gente chama de reações distribuídas. Nesse caso, veja que o número de Dunkerque é muito baixo. Uma condição suficiente para que isso aconteça
é que a escala integral seja menor do que a espessura da frente de chama. Então, é uma cinética química extremamente rápida, porque é difícil você reduzir a escala integral para um tamanho menor do que esse. Ou seja, você teria que ter um valor excessivo de turbulência para que isso acontecesse. E vamos aqui. Uma conclusão bastante interessante, e a gente havia colocado parte disso antes, é que o linha, né, o nosso valor RMS, ele varia linearmente com a rotação do motor, com a velocidade média do pistão. E a turbulência, por sua vez, ela é afetada de uma maneira também linear. Quer dizer, a combustão, a velocidade, digamos, turbulenta de chama, ela tem uma relação aproximadamente linear com a flutuação. Isso que então a gente conclui o que esse gráfico nos mostra, que a velocidade de chama real, em metros por segundo, ela varia linearmente com a rotação do motor. Então, significa que o motor gira mais rápido, tem mais turbulência, que a velocidade de chama mais alta. E é aproximadamente linear. E vejam que aqui a gente tem chamas muito mais rápidas do que a laminar. Vejam que lá, 20, 40 metros por segundo agora. Então, o efeito da turbulência, ele pode acelerar a velocidade de chama em 10, 30 vezes, dependendo do caso. Quanto maior a rotação, o que acontece é que normalmente, né, motores pequenos, eles giram a alta rotação, né, eles funcionam em alta RPM. E motores maiores, normalmente nós não temos muita preocupação de promover tanta turbulência. E a gente vai ver daqui a pouco o porquê disso, tá? A gente poderia imaginar, por exemplo, uma pergunta interessante que as pessoas que têm experiência no motor fazem é a seguinte: por que então que quando eu aumento a rotação do motor eu tenho que adiantar a ignição? Que isso é um fato. Porque é o seguinte, como a gente viu, aquela região inicial de crescimento do kernel, ela é laminar. Então eu não consigo afetar muito aquela região com turbulência. Eu consigo, isso aqui é válido quando a gente está naquele regime de chama totalmente desenvolvida. Então no motor de Fórmula 1, por exemplo, que funciona a 19.000, 20.000 RPM, eu tenho que adiantar a faísca, às vezes, em 80 graus em relação ao ponto morto superior. Senão eu não consigo queimar o combustível a tempo de ter alta performance. O outro extremo a gente poderia citar são os motores, por exemplo, muito grandes, motores de locomotiva, motores de navio. Esses motores tipicamente são motores diesel, ignição por compressão. Porque o problema é que a velocidade de chama laminar, mesmo que ela seja turbulenta, não é suficiente para garantir uma combustão robusta. E todo mundo fala mal do motor diesel, que polui, que é barulhento, mas são máquinas extremamente eficientes. E o motor de navio ele chega a 50% de eficiência térmica, então isso é fantástico para uma máquina baseada nesse tipo de princípio. E normalmente motores assim a gente diz que são quase quiescentes. Quer dizer, praticamente você não precisa de turbulência, porque se a gente lembrar que no motor de ignição por compressão, motor diesel, você injeta combustível diretamente líquido na câmara. A velocidade dos processos químicos não depende do tamanho do motor. Então o que acontece é que você, rodando em baixa rotação, já tem uma combustão suficientemente eficiente. Agora, o motor grande com faísca não é uma boa opção, porque como a velocidade de chama, mesmo com a turbulência ela é acelerada, você tem uma região muito grande para a chama percorrer, então a combustão fica lenta. Combustão lenta significa pouca robustez. Aqui alguns números para que a gente tenha noção, né? Então, o motor é 1.500 RPM, e esses aqui são mais ou menos os números que a gente teria. Isso aqui foi tirado do Haywood também. O número de turbulência é 300, a gente mostrou no gráfico aqui. Esse é o regime que a gente tem em motores de combustão interna, geralmente. O número de Taylor de 1 a 100, mais ou menos, e o número de agentes turbulentos entre 100 e 10 mil. Então, vejam, a escala de Kolmogorov, a escala integral 2 milímetros, tá? A escala de Kolmogorov 0,03 milímetros, as pessoas da frente chamam laminar 0,02, como nós falamos. A velocidade de chama laminar ela é meio metro, 50 centímetros, né? E a razão que, na verdade, vai nos proporcionar uma velocidade de chama real muito maior do que a laminar, dada por essas condições. E, bom, a gente falou muito bem da turbulência, na verdade eu vou falar mais um efeito positivo, que é o seguinte, a gente falou rapidamente de batida de pino, de knock. O que acontece é que, pelo menos na explicação fenomenológica que o Haywood coloca, a autoignição é como se fosse uma competição entre duas velocidades. Quando você
promove a faísca, o que acontece é que você cria uma onda de pressão que se propaga à velocidade do som. E essa onda de pressão, como a gente viu, ela é muito mais rápida do que a velocidade de propagação da chama. Então ela pode comprimir uma região de reagente não queimado e promover alta ignição, digamos, esparsa aqui, sem nenhum valor, na verdade, que causa danos ao motor. E, por sua vez, a frente de chama não consegue chegar a tempo lá para que essa ignição aconteça, essa combustão aconteça de uma maneira eficiente. Então, como é que a turbulência entra nessa história? Tentando acelerar a chama. E é por isso que motores grandes dificilmente são motores de ignição por faísca. Você não consegue acelerar a chama o suficiente para que ela chegue, digamos, pelo menos, né, seja uma velocidade comparável à da propagação de uma onda como essa. A gente falou só de coisa boa da turbulência. Na verdade, a turbulência também pode afetar adversamente o motor. A gente pode, por exemplo, se tiver turbulência demais, estirar a chama. E quando isso acontece, ela pode perder muito calor por combustão e extinguir. E outro efeito é que, como a gente falou, se você aumenta a turbulência, você aumenta a troca térmica. Se você aumenta demais a troca térmica, você joga, digamos, perde energia da combustão por combustão térmica e não consegue realizar mais trabalho. Então, esse é outro efeito, digamos, negativo. Bom, nosso tempo acabou. É isso, então, obrigado. Bom, como é interessante a ciência. Se perguntarmos para o Denis o que ele pensa da turbulência, possivelmente ele vai dizer que é um monstro, né? Aeroacústica, aerodinâmica, né? Já na combustão é quase tudo de bom. Bom, nós temos um pequeno tempinho para algumas perguntas. A pergunta fácil, Francisco. Essa é tranquila. A gente vê que os sistemas de injeção direta, DSI, eles vão muito no sentido também na mesma linha de pensamento de propulsão aeronáutica, de injeção direta, né, na câmara de combustão. E a gente vê, né, que um dos grandes desafios é o próprio projeto do bico injetor, né, de tudo, como vocês mostraram, a questão do ângulo, né. Então, talvez vocês poderiam comentar a questão em termos de projeto, né, quais são os pontos de otimização mais relevantes, né? Porque eu acredito que um deles seja o próprio ângulo, né, de injeção na câmara, né? Mas um comentário de maneira geral. Em geral, vamos dizer assim, cada aplicação requer tem um requisito diferente, né? Às vezes não é interessante você trabalhar com um ângulo de spray muito aberto em determinadas aplicações. Por exemplo, motor diesel, não só a atomização, mas também a penetração é importante, né? Então você busca controlar através do injetor a penetração de maneira que não se chegue muito combustível até a parede para evitar a formação de fuligem. Então, é difícil responder objetivamente a pergunta no fato que, dependendo do tipo de estratégia que você vai adotar, e isso em indústria, às vezes você está buscando muito custo, né, de fabricação. É praticamente um consenso que a injeção direta tem suas vantagens, mas o problema é que muitas empresas não estão dispostas a pagar, a aumentar o preço de um motor em poucos reais, às vezes $100, só para, isso você fala em termos de 8.000 unidades, né? Isso sequer é considerado, porque vai impactar no lucro da empresa, né? Então, nem nesse ramo automobilístico, nem sempre o melhor o mais eficiente é o melhor, né? Então, no que tange a parte da fabricação de injetores, da tecnologia envolvida, né? Isso também a gente, do lado da indústria automobilística, a gente não tem muito acesso. São projetos que a gente sabe que são guardados as 7 chaves na fabricação desses injetores. Os processos de fabricação são extremamente complexos, porque
por exemplo, o diâmetro de você fabricar um injetor que opera a 2.000 bar de pressão de injeção de combustível e um canal da ordem de microns, né? Tudo, se você tem uma curvatura diferente, você vai ter um tipo de spray diferente ali na saída do bico de injetor, e isso é coisa que é basicamente dominada pelas empresas que trabalham com injeção. Quem tá na parte automobilística tem pouco ou quase nenhum acesso a isso. Eles sim ajudam você no projeto. Você chega para ele e fala, tô precisando, ele ajuda a otimizar o seu spray, né? Nesse sentido, né? Mais uma pergunta. Tá bom. Francisco, muito tempo atrás eu trabalhei com o sistema de admissão de carro. Então, nos dutos de admissão, por causa da abertura e fechamento de válvulas, você tem um movimento que é oscilatório. Na verdade, justamente não é, não sei se ele chega a ser periódico, mas você tem formação de ondas acústicas ali no duto de admissão. E aí eu pergunto se essas ondas acústicas, se elas têm alguma interferência com a turbulência dentro do pistão, ou, por exemplo, você tem alguma interferência com a questão da variação ciclo a ciclo, ou se o projeto leva em conta isso, ou é muito longe ainda, ou se as simulações levam em conta isso, ou se não tem efeito nenhum. Sim, é interessante. Na verdade, isso era um tema de doutorado que eu propus como professor. Estudar a influência dessa onda acústica na variabilidade cíclica. Isso dá para fazer isso com LES. Média de Reynolds não tem jeito. Mas afeta sim. E na prática, na verdade, se você tiver a chance de ir ao INCIT esse ano, a gente vai ter a apresentação do consultor Michael Pontoppidan. E numa das simulações que ele nos mostrou exatamente isso. Ele calibra, né, a gente faz que a gente chama de matching, para conseguir um efeito de supercharging, né, de superalimentação. Você então sintoniza o comprimento do duto, do porte de emissão, de tal forma que essa onda ajude a superalimentar no momento que você abre a válvula. Então isso faz influência, sim, não só na eficiência volumétrica, mas também você vê essa onda se propagando dentro do cilindro com métodos, às vezes até de média de Reynolds, porque é uma onda acústica forte, ela chega a alguns pascal. Não é como era acústica que a gente tem pequenas amplitudes. E o efeito na variabilidade cíclica eu estou muito curioso para saber. Se você ver algum trabalho, me diz, porque eu também tenho suspeitas. Ok. Bom, nós Um vamos... trabalho mesmo sobre isso. O Sérgio Henriot, nos INCITs antigos, ele fez alguns trabalhos sobre isso. Que joia. Nós vamos agora remeter as próximas perguntas para o intervalo do coffee break, que a gente vai passar logo em seguida. Nós vamos agradecer ao Francisco e ao Zé Eduardo pela bela apresentação que foi feita, bastante oportuna para esse tipo de evento.